Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver em que tempo estamos no programa divino e assim estar no programa divino conforme a vontade divina, recebendo nele suas bênçãos, sua revelação correspondente a este último dia e assim estar na perfeita vontade de Deus. Quero ler em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Perdão. Capítulo 6 de Gálatas. Vamos ver. Vamos ler. Desde o versículo 14 diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é o mistério da nova criação. Por que se requer uma nova criação? O próprio Jesus Cristo falou disto a Nicodemos em São João capítulo 3, versículo 1 em diante, e disse da seguinte maneira, e quero ler essa passagem, diz: Havia um homem entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, Jesus fala a Nicodemos do novo nascimento para poder Nicodemos ser uma nova criação. Também nos diz a Escritura em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz da seguinte maneira: e escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora aqui temos que Jesus Cristo é o Amém de Deus, é a testemunha fiel e verdadeira e é o princípio da criação de Deus.
É o princípio dessa nova criação da qual Cristo falou a Nicodemos, que se requer para uma pessoa entrar no corpo místico de Cristo, entrar no reino de Deus e, assim, estar na igreja de Jesus Cristo, que é esse corpo místico de crentes. Por isso é que se requer que o ser humano creia em Jesus Cristo como seu Salvador e lave os seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receba o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que assim a pessoa seja uma nova criação. Por que se requer uma nova criação? Porque a raça descendente de Adão caiu. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, e, consequentemente, a morte entrou na raça humana, e toda pessoa que nasce por meio desta primeira raça, ou primeira criação, nasce por meio da união de um homem e de uma mulher, toma um corpo corruptível, mortal e temporário, quando nasce nessa terra, e também toma um espírito do mundo, e, consequentemente, essa pessoa se torna um mortal. Porque o salário do pecado é morte, e, porquanto a morte entrou na raça humana, a raça humana encabeçada em Adão e Eva, todos os descendentes de Adão e Eva nascem, vivem uma temporada aqui na terra e depois têm que morrer. Mas Cristo nos fala de uma vida eterna. E Ele nos diz, em São João, capítulo 6, e versículos 39 ao 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E em São João, capítulo 5, versículos 21 em diante, diz... Vamos ler um pouquinho antes, versículo 19 em diante diz: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui, vejam vocês como Cristo nos fala da vida eterna e nos mostra que é crendo nele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há forma
de ir ao Pai Celestial, exceto pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E não há forma de obter vida eterna, exceto pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui temos a promessa divina da ressurreição para todos os que escutariam sua voz. E de era em era, escutar a voz de Cristo por meio do mensageiro de cada era, os escolhidos de cada era. E para o último dia estariam escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, os escolhidos da era da pedra angular e dispensação do reino. E também no paraíso estariam escutando a voz de Cristo neste último dia, porque os que estão no paraíso vão se levantar em corpos eternos, vão ressuscitar. E agora, vejam vocês como a ressurreição a primeira ressurreição é para os que crerem em Cristo como seu Salvador e nasceram de novo. Ou seja, que a ressurreição e a transformação dos que estamos vivos é para os nascidos de novo, para os que pertencem a esta nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Podemos ver que essa criação não é a criação de Adão, mas a nova criação, da qual Jesus Cristo é o segundo Adão. E assim como todos, em Adão, o primeiro Adão, todos morrem, em Jesus Cristo, todos seremos vivificados e teremos vida eterna. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados e estaremos em corpos eternos, e assim estará sobre a terra essa nova criação com um corpo novo e eterno e com um espírito teofânico da sexta dimensão, eterno também. Vejam, quando nascemos por meio de papai e mamãe, não podemos tomar nosso corpo teofânico que nos corresponde, não podemos ir à sexta dimensão para receber o corpo teofânico ou espírito teofânico da sexta dimensão, e por isso chegamos a essa terra com um espírito do mundo, mas por meio de crer em Cristo e receber o Espírito de Cristo, recebemos esse Espírito da sexta dimensão, esse corpo teofânico da sexta dimensão, e depois, no último dia, receberemos o corpo glorificado, o corpo físico e eterno. Nós, os que vivemos, e os que partiram nas eras passadas também receberão o novo corpo, ressuscitando em um novo corpo, e nós sendo transformados. Agora, vejam como essa nova criação é mencionada na Escritura como o corpo místico de Cristo ou igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa nova criação, da qual Jesus Cristo é a cabeça, é o princípio
E este corpo místico o encontramos nesse diagrama em forma de pirâmide, começando aqui no dia de Pentecoste e depois passando a primeira era da Igreja Gentia. Aqui temos o tempo do dia de Pentecoste e tempo dos apóstolos, lá no meio do povo hebreu, mas depois temos São Paulo na primeira era da Igreja Gentia, e depois temos o segundo mensageiro Irineu e o terceiro Martim, ao quarto Colombo, ao quinto Lutero, ao sexto Wesley e ao sétimo William Marion Branham, para a obra correspondente a essas 7 etapas ser realizada por Jesus Cristo através destes 7 anjos mensageiros, através dos quais esteve chamando e juntando todos os seus escolhidos. E assim esteve construindo um templo espiritual que é sua igreja. E vejam vocês, durante as 7 etapas ou eras, foi construído o lugar santo desse templo espiritual com pessoas da Ásia Menor, da Europa e da América do Norte, mas agora para a construção do lugar santíssimo desse templo espiritual, que corresponde à era da pedra angular, vem Jesus Cristo em Espírito Santo à América Latina e o Caribe e chame junto os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos na era da pedra angular e dispensação do reino, e com eles constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E essas pessoas pertencem a esta nova criação, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual no último dia será completada na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo desse templo espiritual de Jesus Cristo, parte do templo que está sendo construído nesse tempo na América Latina e no Caribe, onde Cristo está manifestado, nos falando com sua grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e por meio do seu anjo mensageiro está nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. É um privilégio pertencer a este corpo místico de crentes, que é a nova criação composta pelos crentes em Cristo como nosso Salvador, nascidos de novo da água e do Espírito, nascidos do Espírito Santo, e assim, tendo um corpo teofânico da 6ª dimensão, para no último dia receber o corpo físico eterno e glorificado que Cristo prometeu para os que compõem esta nova criação. E agora vejam onde está no programa divino dessa nova criação, onde está Cristo realizando sua obra correspondente ao último dia. E está na era da pedra angular, aqui em cima, e na dispensação do reino, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos chamando e nos juntando na era da pedra angular, e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. Vimos este mistério da nova criação. A nova criação são os nascidos da água e do Espírito, crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo. A velha criação são os que nascem aqui na terra, mas não receberam Cristo como seu Salvador e não receberam seu Espírito Santo. Essas pessoas pertencem à velha ou antiga criação, portanto, o fim deles é morte.
Mas para os que pertencem à nova criação, há grandes bênçãos preparadas por Cristo para este último dia. A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Como nasce essa nova criatura? Pois crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo seu Espírito Santo. E assim nascemos no corpo místico de Cristo, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que todos os nascidos de novo, pertencentes a essa nova criação, são crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo. O que tem a ver com essa ordem mundial? Ou seja, o que tem a ver essa nova criação com essa ordem mundial que existe? Ou seja, o reino dos gentios? Nenhum, porque pertence a uma ordem celestial. É Cristo o princípio dessa nova criação. São como Ele e são como Ele é. Cristo é o princípio dessa nova criação. E os que pertencem a essa nova criação, somos como Jesus Cristo, tendo um corpo teofânico, e teremos o corpo físico eterno e glorificado, e seremos em toda a sua plenitude a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. São seres espirituais, essas novas criaturas são seres humanos que vêm viver nessa terra, os quais creem em Jesus Cristo como seu Salvador e recebem seu Espírito Santo e recebem um corpo teofânico espiritual da sexta dimensão. Em seu espírito, são espirituais, mas estão vivendo em corpos terrenos, materiais, mas em breve receberemos o corpo eterno, que será um corpo glorificado, e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tivemos a resposta a essas perguntas também. Deixamos uma. Essa deixaremos para outra ocasião. Mas aqui há algo nessa pergunta diz: e suas aspirações, as aspirações destes filhos de Deus, dessa nova criação. A aspiração é ser a imagem e semelhança de Cristo em toda a sua plenitude, viver com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora vimos que é um programa divino que já está destinado desde antes da fundação do mundo, e é realmente um privilégio grande pertencer a essa nova criação, a essa nova raça que começa com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho da nova criação, a qual vocês pertencem e eu também. E essa nova criação é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual Cristo é a cabeça. Estamos na etapa mais gloriosa desta nova criação, onde estamos escutando a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia. O Evangelho do Reino, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo.
a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino neste último dia. E nos revelando esse mistério, o mistério da sua vinda, assim como foi o mistério, a vinda de Cristo em Espírito Santo a cada era, o mistério foi que Cristo em Espírito Santo estava no anjo mensageiro de cada era. Ao anjo veio a mensagem, a revelação, e o anjo mensageiro deu ao povo, e foram assim chamados e juntados os escolhidos de cada era. Foi uma manifestação de Cristo em cada anjo mensageiro e em cada era e na construção do seu templo espiritual. Mas já terminaram os ministérios destes 7 anjos mensageiros e o que nos resta? Para nós, no último dia, nos resta o ministério de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, no qual ele estará colocando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E estará nos falando neste último dia e estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E como estará nos falando? Com a grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, e capítulo 4, versículo 1, o qual disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E agora em Apocalipse 22, versículo 6, nos mostra como é que escutaremos essas coisas que em breve devem acontecer, por meio de quem as escutaremos, diz. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar, ou seja, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como vem este anjo mensageiro? Vem mostrando as coisas que em breve devem acontecer, porque nele vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino, soando a grande voz de trombeta, ou trombeta final, e assim revelando o mistério maior de todos os mistérios que esteve oculto na mente de Deus até este último dia, mostrando, revelando o mistério da vinda de Cristo à sua igreja na era da pedra angular, assim como veio a cada era, a sua igreja, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era, para a era da pedra angular vem velado e revelado em seu anjo mensageiro. E por isso é que, por meio do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E também nos diz Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aqui, a quem Jesus Cristo envia? Ao seu anjo mensageiro. Por meio de quem Jesus Cristo fala com essa grande voz de trombeta e nos revela todas essas coisas? Por meio do seu anjo mensageiro. E assim é como nos revela o mistério da sua vinda através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim nos prepara para sermos transformados e raptados neste último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo conosco novamente Miguel Bermudes Marim para continuar.
Onde estão até que chega, Miguel? Onde estão os que escutariam a voz de Cristo? Essa grande voz de trombeta, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando essas coisas que em breve deve acontecer? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, escutando a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, e nos revelando o mistério da sua vinda, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Bom, já Miguel deve estar por aqui perto, vamos pedir que passe aqui. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e nos veremos na próxima atividade em que estarei com vocês para continuar vendo o programa divino correspondente ao nosso tempo e estar vendo o mistério da fé. Que Deus os abençoe e guarde a todos.